Mensagem do céu. Vamos lá, queridos. Vamos lá, curso de Mishlei, capítulo 19. Olha só, queridos, versículo 4. A riqueza traz muitos novos amigos, mas um homem pobre é separado do seu amigo. A nossa versão ficou: a riqueza multiplica os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. O que acontece, queridos? Existem algumas coisas e a gente vê muito isso acontecendo. Eu recentemente, eu não gosto muito de tratar das celebridades, vamos dizer assim, ou pessoas famosas, mas o Ike Batista deu uma entrevista recentemente, que claro que ele tinha o telefone da Madonna, mas que ela jamais atenderia mais uma ligação dele, uma pessoa que ele recebeu na casa dele, não é verdade? Acabou dando um cheque volumoso para ela, para a fundação que ela tem lá. Mas enfim, o que ocorre, queridos, é que para ficar do lado de uma pessoa que atravessa um momento difícil, tem de amar, não é? Os amigos de um homem rico normalmente não são amigos do homem rico, eles são amigos da riqueza. Eles ligam-se pela pessoa, pelo que ele pode receber por meio dela. E se essa pessoa perder a sua riqueza, sua influência, há várias riquezas. Há riquezas que não são nomeadas em numerais, não é um volume numérico, mas a influência que uma pessoa tem. Eu não sei quantos acompanharam aí a vida da Evita Peron. Eu gosto, né, queridos? Já fui criticada porque é que a Evita, ela começou também num programa de rádio, não sei quantos acompanharam aí o que ela fazia, e ela mobilizou uma nação inteira com um programa de rádio, acredite se quiser, né? E por causa disso também eu fui estudar um pouquinho sobre a vida dela, bem complexo o contexto de vida que ela viveu. Quem já acompanhou aí um pouquinho ou assistiu o filme, tem um filme feito com musical, na verdade, com Antônio Bandeiras e ela, que narra um pouquinho dessa trajetória. E acontece que ela não era uma mulher rica, ela era casada com um homem, era uma mulher que veio da prostituição, uma mulher que ela não tinha, vamos dizer assim, nenhum tipo de influência, mas a partir do momento que ela se casa com o presidente, ela acaba tendo uma influência muito grande sobre toda a Argentina, né? E ocorre que muitas vezes as pessoas, quando elas perdem isso que nós chamamos de tráfico de influência, ela também pode ficar. A gente vê muito isso para uma pessoa lá, trabalha, é um presidente de uma companhia, uma multinacional ou uma nacional, e de repente a pessoa perde a sua função, o seu cargo. Desaparecem os amigos que vinham lá todo final de semana na casa, fazer aquela média, né? Então, queridos, a gente tem aprendido que as pessoas, e muitas delas, queridos, elas não fazem isso com intenção de mal. Elas têm medo de perder seus trabalhos, elas têm uma condição de viver dessa maneira. Não é bom para a gente viver desse modo. Então a riqueza tratada aqui não é apenas a riqueza numerária, é uma riqueza que o outro não tenha. É só a pessoa perder. Quantas pessoas, né, queridos, que a gente viu cair literalmente no esquecimento porque passaram por algum revés na sua vida. Se perder a riqueza, perde os amigos, infelizmente. A amizade muitas vezes é somente por amor a si próprio, que é dado em virtude do potencial benefício que uma outra pessoa pode oferecer. Interpretando esse versículo como uma referência àqueles que são ricos ou pobres na Torá, ele reflete que um erudito na Torá também tem muitos amigos. Porém, queridos, esse tipo de influência, quando ela é espiritual, não ocorrerá o problema que ocorre quando as riquezas são físicas ou de influência, não é? Uma pessoa que é rica na Torá terá amigos que amam a Torá, mas uma pessoa ignorante na Torá, ele fica separado do seu amigo, porque ele não acrescenta à vida do outro nenhum tipo de conhecimento. Então,
É importante ter entendimento de que todo Misley terá duas conotações, um para a terra e outro para o alto céus. É muito interessante, eu gosto bastante de estudar desta maneira. Vamos lá, versículo 5. Uma falsa testemunha não ficará impune, e aquele que exala mentiras não escapará. E embora, queridos, a trama da fala dessa falsa testemunha não seja descoberta muitas vezes, ela não fica impune em relação ao tribunal celestial. Tá bom, amados? Então, muitas vezes vou pegar esse texto, a nossa tradução, do versículo 5, a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Muitas vezes você vai falar, puxa, mas céu, isso aí não se aplica. Eu já vi pessoas fazendo um monte de coisa aí e a gente sabe que a pessoa fez e a pessoa ficou impune. Ela pode ficar impune aparentemente aos nossos olhos, mas nada escapa do tribunal celestial, viu, queridos? Nada escapa do tribunal celestial. Aliás, ontem foi um dia muito difícil para nós dois, para mim e para o Carlos, embora a gente está tendo um tempo de qualidade juntos hoje, é muito importante, significativo para a gente, nós precisamos desse tempo de qualidade. Mas ontem foi um dia muito difícil com relação ao estudo da palavra. O Eterno trouxe um texto para nós e começou a descortinar esse texto. E nós dois ficamos aí horas estudando as Escrituras. E enquanto eu estava pegando os textos para estudar a Paraxá da semana, eu encontrei outros textos que fizeram meus olhos brilharem. Como eu gosto de estudar as Escrituras. À noite eu estava preparando uma comidinha, que ontem é o dia que a gente separa para o Eterno, e é por isso que a gente procura estudar também no mesmo dia, agora, né? Porque antes a gente ia na quarta-feira para Beit, então nós não podíamos fazer isso, mas agora a gente pode se consagrar e no mesmo dia passar o dia estudando as Escrituras. Eu estou aqui, olha, em estado de graça, queridos. Como isso é importante. À noite, quando eu fui preparar uns vegetais, né, para quebrar aí esse período sem alimentação, eu estava dizendo ao Eterno, Pai, como eu senti falta disso. Então, eu sinto falta do tempo de qualidade com meu marido, que a gente pôde desfrutar. Saímos para orar ontem. Ontem foi, olha, hoje também continua o reflexo, né? Um tempo maravilhoso que nós tivemos juntos. Mas esse tempo de qualidade com o Eterno, eu sinto uma falta absurda, queridos. E já tenho a mensagem de amanhã, estudando a Paraxá, eu acabei encontrando um texto formidável. Não tem jeito, o Eterno quer se revelar para todos nós, não é? E, queridos, muitas vezes nós olhamos e vemos assim, olha, uma pessoa que pensa que escapou, pensa que aquilo não vai acontecer nada com ela, pensa, mas não tem como, viu, queridos? Outros explicam também sobre esse texto que uma pessoa que exala as mentiras, ele refere-se àqueles que mentem na sua vida diária, contam falsas histórias, enquanto o início do versículo trata dos que testemunham mesmo falsamente. Se a falsa testemunha for inquirida, ela será forçada a revelar a falsidade, e o mesmo acontecerá com aquele que conta histórias que não é verídica, não é para ilustrar, gostam, né, queridos, eu tenho uma vida tão estranha que até o que eu conto as pessoas não acreditam, né? Esses dias eu achei tão interessante a minha filha contando que ela mora fora, né, do país, e aí ela estava contando dos irmãos dela e tudo mais, e aí os nossos vídeos caíram com o canal e não tem mais nenhum vídeo que ela tá junto. E aí as pessoas pensaram que aquilo que ela estava contando era mentira. Falei, mas você não aparece em nenhum desses vídeos, né? Queridos, imagina só, amados, a pessoa que viveu tudo aquilo e é desacreditada por não ter como provar que ela estava lá vivendo tudo isso. Então, todas essas questões, esse mundo, ele é muito mais hábil para confiar em mentiras do que para confiar em verdades que são difíceis de serem experimentadas. Eu tenho vivido isso com meu marido, com meus filhos, Baruch Hashem, em todo o tempo. Olha só, muitos suplicarão o favor, versículo 6, de um homem generoso, e todos são amigos de um homem que dá presentes. Um homem generoso, Nadif, dá
judiciosamente para aqueles que necessitam no momento em que necessitam. Portanto, ele receberá pedidos de muitas pessoas pobres, mas não uma verdadeira amizade. Por outro lado, o homem que dá presente, Ishmatan, é pródigo em presentes para todos, ricos, pobres, igualmente. Ele atrairá suposta amizade dos homens, e são duas qualidades completamente diferentes, queridos, não é? Há pessoas que agem generosamente e, lamentavelmente, gostam de ser vistas. Há pessoas que têm que contar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, não é? E, queridos, se a gente fosse contar para vocês o que é o Ministério Som do Céu, amados, a gente quer o reconhecimento do eterno, a gente não quer o reconhecimento dos seres humanos, não é verdade? E eu creio de todo o coração que aqueles que têm experimentado o que é esse ministério, têm estado conosco, de mãos dadas, braços e às vezes de cotovelos, não é? As pessoas não entendem, quando abraça um cotovelo no outro, fica segurando a mão, faz um tipo de uma aliança para segurar o outro, não é verdade? Que o Eterno falou que nós teríamos de andar dessa maneira, não é? Esse tipo de favor as pessoas não têm que saber, queridos, é o que as escrituras nós já estudamos, não saiba uma mão o que a outra está fazendo. Mas aquele que presenteia, aquele que doa, que dá presentes, ele encontra uma maneira diferenciada de ser visto, não é? O Eterno é uma pessoa que presenteia, ele gosta de galardoar, ele é galardoador de todos que o buscam. O Eterno tem essa capacidade de um amor que dá. Ele amou tanto que deu o seu único filho. E o Eterno tem nos dado todas as suas dádivas de modo generoso. Então o Eterno, perante ele, as pessoas vão suplicar o favor. Isso é espiritualmente. Vão suplicar o seu favor, não é? Porém, muitas pessoas suplicam o favor do Eterno por interesse, não é? E nós devemos buscar verdadeiramente a amizade daquele que dá presentes, porque o Eterno nos tem presenteado. Que nós sejamos aqueles que reconhecem todas as dádivas e todos os presentes que nós temos sido objeto durante o curso da nossa vida na Terra dos Viventes. Versículo 7, todos os irmãos de um homem pobre o detestam, quanto mais seus amigos que se afastam dele. No entanto, ele persegue declarações dizendo que eles ainda são seus amigos. Deixa eu ver o versículo 7. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos, não é? Ah, meus queridos, o duro é quando uma pessoa ela é continuamente um pedinte. Queridos, só o Eterno aguenta isso, queridos. Só o Eterno aguenta um pedinte contínuo. Quando o homem perde a sua riqueza, os amigos dos bons momentos deserdam dele. E ele acaba como um rash, objetamente pobre. Mesmo seus mais chegados parentes acabam não querendo se aproximar dele por causa da sua necessidade. Contudo, desesperadamente ele continua a vangloriar-se, dizendo: tá vendo aquela pessoa? É meu amigo. Tá vendo aquele outro? É meu amigo. Tá vendo aquele outro? É meu amigo. Queridos do meu coração, há muitas pessoas que vivem de passado, não é, queridos? Vivem de passado. O que importa é aquilo que nós vivemos no dia presente, queridos, não aquilo que nós estivemos, onde nós estivemos, com quem nós estivemos, não é verdade? O valor nós temos de dar para aqueles que hoje estão ao nosso lado, seja qual for a situação. Aquele que ganha, versículo 8, um autodisciplinado coração ama a sua própria alma, e aquele que guarda o entendimento encontrará o bem. Queridos, é uma promessa para você. Se você guardar o entendimento, não importa o que você está atravessando, você vai encontrar o bem. Entenda o que eu estou dizendo. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem, na nossa tradução, não é? Olha só, adquirindo um coração autodisciplinado. Versículo 8, nós estamos aí, versículo 8, não é? O intelecto de uma pessoa, seu coração, o bom senso, representa a vida da sua alma.
Deve-se guardar entendimento com a intenção de cumprir os preceitos, praticar as boas ações. Ganhar um coração significa dominar o centro emocional de sua personalidade. Queridos, não é fácil esse contexto de dominar nossas emoções, queridos. Principalmente mulheres, não é? As mulheres que estão aí sabem bem do que eu estou dizendo. A coisa principalmente sobre nós é pesada. Bate primeiro e depois é que nós vamos ver como é que ficaram os pedaços, não é, da gente. Nós entendemos as coisas emocionalmente. Nossa inteligência é emocional. Então, queridos, governar nosso centro emocional não é governar as emoções dessa maneira, mas governar tudo que é paixões, que é ligado à lei da moralidade, tudo que é ligado àquilo que o Eterno tem dito para nós que nós não devemos fazer. Nós temos de tomar muito cuidado com ira, raiz de amargura, ciúmes, vingança. Vingança é um sentimento, você sabia? O sentimento de vingança é algo terrível. Esse governo dessas paixões é que o Eterno deseja que nós dominemos. Ele não está tratando conosco do domínio de nós quando nós recebemos uma má notícia, quando nós estamos diante de algumas situações como as pessoas, que nós, por exemplo, não podemos ter o sentimento de desespero. Nós não podemos lançar mão da depressão. Esse autodomínio é alcançado pelo emprego da mente racional. Isso só pode acontecer pelo conhecimento da Torá. Somente a mente racional é colocada em uso apropriado, trabalhando para o bom propósito. E se nós fizermos isso, nós vamos encontrar o bem. Meu querido e minha querida, como nós necessitamos de ter esse bem na nossa vida, não é? É importante que todos nós possamos observar aquilo que o Eterno tem tratado nas nossas vidas todos os dias por meio desse curso, queridos. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar, amados do meu coração. Querido Pai, em nome de Yeshua Mashiach, dá-nos um coração segundo o teu coração, para que nós possamos observar teus mandamentos, que nós possamos seguir nos teus caminhos. Fica conosco, Pai, nós somos dependentes de ti. Suplicamos pela tua bondade, em nome de Yeshua. Pai, onde não podemos ir, tu podes. Mais uma vez elevamos Eufride diante do Senhor, e tantos, Pai, que têm desafios imensos que estão atravessando na área de saúde. Dependemos de ti, bondoso de Israel. Fica conosco, guarda cada um dos ouvintes, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Que assim seja. Queridos, nós vamos editar aí, tirar um monte de coisa aí que eu falei, que ficou perdida, né? Eu tive que repetir novamente. E quero agradecer muito a vida do Ed, a vida do José Cícero, a vida da Vanusa, a vida do Arthur, não é? Todos também que estiveram aí no domingo com a gente, por toda a ajuda, por toda a força que tem emprestado para a gente. Muitas vezes a gente não tem forças, mas vem as pessoas, não é? Quando o carro perdeu a bateria, não vai outro carro lá e dá energia para o outro, e na vida real a coisa ocorre assim também. Eu quero agradecer a vocês por todo esse amor e dedicação que vocês nos têm dado para que nós tenhamos energias de seguir. Em nome de Yeshua Mashiach, o Eterno os abençoe. Mensagem do céu.